A transferência de calor é algo que a gente vivencia o tempo inteiro. Você vai na praia, né? Sol, você está com calor lá, recebendo radiação do sol, ali é uma transferência de calor que está acontecendo, né? Até mesmo quando você está ali na praia, que você está com seu isopor, com ali a sua bebida da sua preferência, que você quer garantir que ela esteja fria, né? Você está tendo ali um fenômeno da transferência de calor envolvida, né? Só que no caso você está tentando evitar que haja transferência de calor para garantir que ainda exista, que ainda continue gelado, né? Ou seja, uma temperatura mais baixa do que a temperatura a qual ele está em volta, e que a tendência é que ele receba calor para que ocorra um equilíbrio térmico. Tá? Então existem infinidade de aplicações. Né? Além dessas que eu citei, eu vou falar mais algumas aqui só para a gente pontuar. Tá? Então, a transferência de calor ela ocorre, né, em sistemas de refrigeração e de aquecimento, tá? Tanto quanto eu quero aumentar a temperatura do ambiente ou diminuir a temperatura do ambiente, vai ter que existir uma transferência de calor. Tá? Então, sistemas de ar-condicionado, né, eles mais variados tipos, né, climatizadores evaporativos, trocadores de calor, aquecedores elétricos, todos esses equipamentos, eles vão ter conceitos que a gente vai estar estudando aqui, estando envolvidos ali. Né? Então, a ideia é que no final da disciplina, vocês tenham uma noção de como funcionam esses aparelhos, e que sejam capazes ali de mensurar as trocas que estão acontecendo, né? Outra aplicação, né, seria nos utensílios domésticos. Então, eu falei do cooler, né, que a ideia é que eu não tenha a troca de calor, né, para garantir que o espaço interno ali dentro ele fique mais frio do que a temperatura externa. E eu tenho também a garrafa térmica, a ideia é semelhante, mas pensando no fenômeno de forma inversa. Né? A ideia da garrafa térmica é manter um fluido frio, ou fluido quente, desculpem, a mesma temperatura. Né? Então, evitar que esse fluido ele perca calor para o ambiente externo, que está uma temperatura mais baixa. Tá? E aí, dentro do utensílios domésticos, eu tenho também churrasqueira elétrica, fogão a gás, fogão elétrico, tá? Cada um transferindo calor para um objeto que eu quero aquecer, né? Mas de forma diferente. Né? Então, a churrasqueira elétrica, a troca de calor vai ser mais por radiação do que por outro tipo de fenômeno. Num fogão a gás, eu também tenho a radiação, mas tenho também muito de convecção desse ar que está envolvido ali pelo fogo, né, para o meu objeto, e também uma própria condução da chama, né, para o utensílio, né, para a panela, chaleira, etc. Né? E o fogão elétrico ele vai depender muito do tipo ali de princípio de funcionamento, né? Se é por indução, se é uma chapa aquecedora, etc. Tá? Outra aplicação interessante é na parte de manutenção, principalmente quando se fala em manutenção de componentes elétricos. Tá? Normalmente, quando um componente elétrico ele vai apresentar falha, ele apresenta um superaquecimento. Né? Esse superaquecimento vai envolver um aumento da quantidade de energia emitida na forma de radiação. Tá? Então, vai ter uma troca maior de calor por meio de radiação. E aí você consegue, a partir de equipamentos adequados, fazer essa leitura, essa captação dessa radiação, que normalmente vai estar numa região que é invisível, né, dentro do espectro de radiação, então não vai estar na radiação visível, estaria na radiação infravermelha, por exemplo. E aí você consegue converter, através de câmeras de infravermelho, para uma escala de cores e aí identificar. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, nessa primeira imagem, um isolador, né, que está defeituoso, então ele deveria fazer o isolamento dele, mas sem superaquecer, como esses outros aqui do lado, mas ele está a uma temperatura mais alta. Né? Então, só para ver as questões de escala aqui, ó, em azul seria algo em torno de 40, 60 graus, tá? E aqui o vermelho seria de 140 graus a temperatura. Diferença de 100 graus aí entre o meio, né, e o componente que está apresentando defeito. E para diversos outros equipamentos, né? Então, por exemplo, painel solar, então, se eu tiver um ponto que está com algum defeito, ele também vai sofrer um processo de aquecimento. E para painel solar, esse ponto aqui defeituoso é bem complicado, porque ele atrapalha todo o funcionamento da placa inteira, né? Se não tiver um diodo de bypass, etc.
Aqui o motor, né, mostrando o aquecimento, e aqui o motor é interessante, né, aqui o motor não seja nem, a imagem não está nem representando um superaquecimento dele por defeito, né, a princípio, mas no corpo do motor eu tenho aletas, que são elementos que a gente vai estudar nessa primeira unidade, que a ideia delas é que eu dissipe parte do calor, uma quantidade maior de calor por ali. Então, é bem natural que ela esteja uma temperatura mais alta, né, mais avermelhada, do que o resto do corpo do meu motor. E você tem também a utilização, né, dos conceitos de transferência de calor para aproveitamento de energia renovável, né? Então, por exemplo, eu fazer aproveitamento solar. Então, querendo ou não, a energia solar ela é uma fonte de energia térmica, né? Então, essa radiação que vem, eu consigo aproveitá-la dentro do sistema de troca, transferência de calor, né, para gerar eletricidade, né, fazer um aquecimento do fluido ali, criar vapor e passar para um sistema de geração. E ainda, aqui mais a título de exemplo, né, numa área bem distinta da gente, teria, por exemplo, na área médica, né, transferência de calor acaba estando envolvido, parecido com o que a gente viu em manutenção ali, né? Todo o corpo, não falei isso, mas todo o corpo, independente da temperatura que ele esteja, ele emite radiação, né? Radiação térmica, né? Então, quanto mais aquecido, maior a radiação que ele emite. Então, se eu usar o equipamento, né, adequado para fazer essa conversão dessa radiação que, como eu falei, está normalmente no infravermelho, para um espectro de cores que eu consiga visualizar, eu consigo, por exemplo, identificar áreas mais aquecidas de um corpo, né? E aí, dentro de um corpo, uma área mais aquecida normalmente significa uma área mais vascularizada, né? Tem mais circulação. E essa vascularização maior pode estar associado a algum tipo de doença, de trauma, né? Então, por exemplo, um câncer, ele vai ser uma região que vai ser mais vascularizada, né, do que uma região que não está afetada. Então, por exemplo, se eu fizer uma fotografia da mama, né, da mulher, se ela tiver com uma temperatura mais alta do que da outra, isso é um indicativo de que eu tenho ali um câncer. Então, aqui tem um estágio bem terminal, já bem avançado, né, você vê uma vascularização bem grande, enquanto que nesse outro está no estágio inicial ainda, mostrando só uma certa região. Comparada com o outro lado, não tem, né, não tem essa região aquecida. E aí, processos inflamatórios, né, processos de dor também levam a essa vascularização. Então, os pontos de gatilho, né, dor miofascial, geram aí essas regiões mais vascularizadas, um processo inflamatório, né, seja uma hérnia ou um pé quebrado, por exemplo, também vai ter esse fenômeno, certo? Então, existem diversas aplicações, né, desses conceitos que a gente vai ver aqui, e é algo que vocês diariamente estão vivenciando.